falha frenas, né? Muito bom com a situação. Olá, programa Em Discussão está no ar. Nosso tema é contrabando. As consequências são várias: prejuízos na arrecadação de tributos, criminalidade, aumento da informalidade. Vamos saber sobre isso com o nosso convidado, Edson Vismona. Ele é presidente do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Muito obrigado, senhor Edson, por vir aqui ao programa da TV Alesp. Um tema muito importante. A gente, inclusive, já tem em andamento aqui um processo de uma frente parlamentar, né, que o senhor conhece bem, mas vamos falar desse tema que é gravíssimo, né? Gravíssimo, e é importante que a gente fale. É uma satisfação estar aqui com vocês da TV Alesp, porque é um momento oportuno para nós fortalecermos ainda mais as iniciativas legislativas, especialmente da Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando, e demonstrar para a sociedade paulista os malefícios do mercado ilegal. Quanto que nós perdemos, como que estamos sendo ameaçados, a nossa saúde, a nossa segurança, o financiamento do crime organizado, tudo está interligado. E é uma matéria de interesse direto da nossa sociedade e, com certeza, do nosso parlamento. Você acha que é um ciclo? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, se está, por exemplo, não é o caso do contrabando, mas, por exemplo, eu sou assaltado, levaram o meu carro, aí, vamos supor, encontrei o carro ou uma moto, aí eu vou, puxa, já fui roubado, vou no mercado paralelo, compro umas pecinhas mais barato e vendo. Eu estou alimentando um ciclo, né? Eu fui assaltado e estou alimentando. No contrabando acontece mais ou menos isso? Assim, eu pago mais barato, mas eu estou alimentando um crime organizado. Com certeza. Se você compra um produto roubado, você está comprando um produto manchado de sangue. E ele vai para o mercado porque tem gente que compra, isso que é o pior. Isso alimenta o roubo de veículos, de peças, de celulares. Então, nós, ao comprarmos, aceitarmos a compra de um produto ilegal, nós estamos incentivando o crime. É uma relação direta. Quem compra contrabando, produto falso, pirata, está financiando verdadeiras organizações criminosas. Esqueçam o camelô. O camelô é uma ponta. A estrutura que está por trás dele é sofisticada, criminosa, mexe com bilhões de reais. E é a demanda que investe nesse crime, é a demanda que financia esse crime. Então nós temos que ter consciência de que a participação nossa como cidadão tem que ser de dizer não à compra de qualquer produto ilegal. Porque além de financiar o crime organizado, você está prejudicando a sua saúde, a dos seus filhos. É um produto que, por exemplo, não atende às normas técnicas. Um cigarro contrabandeado, esquece, não existe nenhuma regra da Anvisa que seja respeitado. Uma bateria de um celular que você compra, um carregador que você compra num semáforo, ele não tem as regras técnicas definidas pela Anatel. Ele explode. O mesmo vale para brinquedos, para tênis, muitas vezes para as roupas, óculos, ou seja, são produtos de baixa qualidade e que afetam diretamente a nossa saúde. Então o consumidor, e a importância desse nosso programa, conscientizar o consumidor de que ele não pode ser um partícipe, um cúmplice desses crimes cometidos pelo mercado ilegal. A primeira questão a se desconfiar é do preço. Vamos supor que a pessoa foi aqui na capital paulista, onde gravamos esse programa. É muito comum, nós temos uma região comercial muito grande para todos os itens que você imaginar. São Paulo e é por nichos, né, de eletrônicos, de roupas, enfim. Mas se está muito mais barato do que na loja, já dá para desconfiar. Porque hoje tem verdadeiros shoppings, né, que você entra e fala, poxa, é um shopping center, mas pode ter material contrabandeado. Com certeza tem. São Paulo é o grande distribuidor de produto ilegal para o Brasil. Contrabando, pirataria e falsificação. As pessoas vêm aqui em São Paulo comprar, não vão mais para o Paraguai, compram aqui. Produtos que não pagam nada de imposto. Estamos falando de quê? De roupa? Nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de celulares, de eletrônicos, de brinquedos, de roupas, de tênis, de material esportivo em geral, de óculos. Tudo está sendo vendido nessas regiões da 25 de março e na região do Brás. Felizmente, São Paulo está dando uma demonstração de ação que é referência internacional hoje. A Prefeitura de São Paulo, com a Receita Federal, com o DEIC, tem realizado operações constantes, batendo recordes inimagináveis da apreensão de produtos nessas regiões. Já ultrapassa 3.000 toneladas de produtos apreendidos.
que equivale a mais de 800 milhões de reais. Nunca se fez tanto em São Paulo como agora. E é reconhecido internacionalmente. Estive recentemente num evento internacional nos Estados Unidos e o Attorney General, o Procurador-Geral de Justiça americano, fez questão, na sua fala, de fazer referências explícitas ao trabalho que se faz aqui na cidade de São Paulo, nessa articulação da Prefeitura, da Receita Federal e do DEIC. Isso é uma demonstração que é possível fazer. Tem que ter disposição, tem que ter vontade para fazer, porque com isso nós estamos diminuindo o espaço do crime. Essas regiões antes dominadas pelas organizações criminosas, hoje você já tem uma elevação da arrecadação nessas regiões, uma diminuição do crime nessas regiões, porque é o Estado cumprindo o seu dever, ocupando esse espaço, ampliando para que o comércio formal, esse comércio que paga imposto, que gera empregos, tenha o seu espaço preservado, afastando o crime. É esse o nosso grande objetivo e é esse trabalho que nós temos que cada vez mais desenvolver. A população talvez não tenha uma percepção quando vai numa loja ali, compra uma roupa, uma saia, uma camisa, um relógio, né? E aquele produto é contrabandeado, é 20% mais barato, 50% mais barato, 80% mais barato, leva. As consequências a gente tem tratado aqui. E outra dela é a questão da empregabilidade. Nós estamos aí vivendo um país com índice de desemprego muito alto, né? E nessas regiões isso tem uma conexão direta com o emprego, porque a informalidade é muito presente, né? E aquele comerciante que gostaria de pagar todos os seus impostos direitinho, eu já ouvi dizer que existe como se fosse um conluio de outros comerciantes que vêm, às vezes, de outros países. Você vai querer colocar a sua loja aqui? Então não vamos baixar o preço até você falir. Então, assim, você é um só, você não vai conseguir sobreviver diante como o senhor já citou, né? Por trás existe uma grande máquina, né? Nem sempre a gente tem essa percepção, né? A pessoa chegou para você e falou, quer comprar esse relógio? Na rua você fala, provavelmente isso foi roubado, eu estou alimentando um crime. Mas quando eu entro numa loja, não tenho a percepção de que está tudo bem, está legalizado? Parece que é isso, Esse é o problema. Né? O nosso comércio, o comerciante formal paulistano, que paga impostos, ele está sendo cada vez mais oprimido, né, oprimido por esse comércio ilícito, ilegal, que não paga imposto nenhum, usa o subemprego, imigrantes chineses, africanos, muitas vezes trabalho escravo. Então, o consumidor também tem essa perversão que ele tem que ter atenção. Ele, ao comprar esse produto, ele está estimulando esse subemprego, esse trabalho escravo. Ninguém está recebendo o que merece. O comerciante quer empregar, especialmente agora chegando ao final do ano, ele quer empregar, mas ele não pode porque o mercado não reage, porque o ilegal está ocupando o espaço. Então nós temos que afastar a ilegalidade, não há outro caminho. Se nós queremos gerar empregos nesse país, atrair investimentos, nós temos que coibir toda e qualquer ilegalidade. Não pagar imposto, não respeitar as normas técnicas, não ter notas fiscais emitidas regularmente, ocupar a mão de obra escrava ou subempregada. Só tem coisas erradas por trás do comércio ilegal. E nós não podemos compactuar com isso. Perdemos todos, perde a sociedade, perde o comerciante, a indústria que não gera empregos, perde o erário com a brutal sonegação só de cigarros em São Paulo. O movimento do cigarro contrabandeado na cidade de São Paulo, que lidera o mercado no Brasil e em São Paulo, é de mais de 3 bilhões de reais, só de cigarros. O senhor disse que chega a 54%. 54% do mercado paulista está na mão do contrabando. No Brasil Mais é 57%. Nossa. Eles lideram o mercado. É inacreditável, é inadmissível isso. O contrabandista liderando um mercado como o nosso, como o mercado brasileiro. E essa expressão da participação do ilegal, ela é perniciosa sobre todos os aspectos. Então nós temos que ter atenção para isso. O nosso comerciante, aquele que está lá estabelecido, cumprindo com as posturas municipais, pagando seus impostos com muita dificuldade, pagando todos os encargos sociais, ele vê do lado uma lojinha, um box ou um shopping só vendendo coisas erradas, só vendendo produto ilegal, não pagando nada. Ele fica revoltado com isso, e com razão. É dever do Estado dar suporte e atenção para quem paga imposto, porque é o imposto que sustenta o Estado, é o imposto que paga os salários dos funcionários públicos, é o imposto que vai gerar ou não investimentos necessários na infraestrutura, em hospitais,
para a segurança pública. Então, nós estamos jogando esse dinheiro fora para a Você mão acha que, do contrabandista. A pessoa que diz assim, mas o governo não me dá o retorno que eu pago muito imposto, não tem retorno muitas vezes na área da saúde, da educação, né, uma reclamação constante, mas isso não é a mesma coisa de pensar, por exemplo, eu tenho os partidos políticos, mas então eu vou me alijar da política, sendo que é por meio da política, então você acha que é um raciocínio totalmente contrário, né? Ou seja, não é porque um erro não justifica o outro, digamos, né? Não é porque você não tem um retorno pelas vias legais, é que você vai estimular o ilegal, né? Porque daí você está... Esse caminho é um caminho sem volta da ilegalidade, né? É sempre mais para o buraco, né? A gente tem que participar, como estamos fazendo aqui, existe a frente parlamentar e procurar os caminhos. O próprio Instituto tem dado algumas diretrizes. Por exemplo, a gente conversava sobre os impostos, no caso do cigarro, que é elevado e é no mundo inteiro elevado, e essa distorção é que causa esse mercado ter sido contaminado dessa forma, com 54% abrangido pelo contrabando. Nesse caminho, quais são as diretrizes que vocês têm colocado, inclusive em relação ao imposto, por exemplo, em relação ao cigarro? Bem, a carga tributária no Brasil é elevada, com certeza, e especialmente quando se compara com os serviços prestados. Estudos internacionais já demonstram isso. A nossa carga tributária é até no nível de alguns países desenvolvidos, mas o serviço que é entregue é muito baixo. Então nós temos aí um problema sério, que só com a mudança, uma reforma mais profunda do próprio Estado brasileiro é que nós vamos ter possibilidade de ter lá na frente uma outra proposta, até para diminuir tributos. Por enquanto é impossível diminuir tributos. Você não pode diminuir tributos com estados quebrados, com a União quebrada. Você precisa pelo menos manter a arrecadação. O que nós precisamos é simplificar esse pagamento de impostos. Com relação especificamente ao cigarro, é possível, a nossa proposta defende essa tese. Acreditamos que seja possível manter a carga tributária elevada, mas diminuir o imposto do produto mais barato e aumentar o imposto do produto mais caro. Porque hoje a população de baixa renda, ela está comprando cada vez mais cigarros, porque o preço é muito baixo. Ou seja, não adianta aumentar imposto. O contrabando já ocupou esse espaço. Qualquer política antitabagista não vai mais ter êxito só aumentando imposto, porque o contrabando ocupou. E aí não paga imposto nenhum. Então não adianta nada. Nós temos até uma campanha dizendo o imposto cresce, o crime agradece. Porque a margem de lucro dele só cresce, só vai crescer. Ele clama para que aumente mais ainda impostos, porque com isso ele vai ter uma margem cada vez maior e vai dominar ainda mais o mercado, crescendo o consumo. Então nós temos que fazer uma regulação tributária no caso dos cigarros. No caso da reforma tributária mais ampla, infelizmente eu acho que não há condições hoje, não há margem para diminuir o imposto. Mas se nós simplificarmos o pagamento desses impostos, nós podemos aumentar a arrecadação. E com isso, talvez sim, lá na frente, talvez a diminuição de impostos pontuais, para facilitar o acesso do brasileiro ao consumo legal, a um produto legal, que tem um preço mais baixo, mas ao encontro das suas possibilidades. Isso tem um impacto direto. Com certeza a questão tributária tem impacto porque ele vai repercutir no preço final do produto, sem dúvida alguma. Nossa. Mas essa articulação é importante. E eu quero ressaltar essa iniciativa aqui da Casa Legislativa de São Paulo, com a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando. Sim. Porque é o Legislativo dando a sua contribuição, importante contribuição nesse processo. O senhor acompanhou um pouco dessa frente parlamentar aqui na casa? Sim, eu estive na instalação com a presidência do deputado Caruso. Jorge Caruso, do MDB. Isso, perfeitamente. E vejo ali, na conjugação de esforços, vários parlamentares de diversos partidos participam da frente. E eu acredito que com isso nós vamos poder formular políticas, acompanhar as ações do Poder Executivo, estimular que o Judiciário também tenha uma visão mais próxima dessa realidade para combater o crime organizado. Ou seja, a interlocução dos diversos poderes é fundamental neste processo. E com propostas legislativas. Há um projeto que nós estamos discutindo, inclusive com o deputado Caruso, por exemplo, para facilitar a destruição dos produtos apreendidos. Como eu disse, São Paulo bateu recordes de apreensão, mais de 3 mil toneladas. Tem que destruir. Ou dar uma destinação a essa mercadoria. Eu sei que São Paulo, a cidade de São Paulo, a prefeitura, com o governo do estado, está buscando saídas
até para a destinação desses produtos apreendidos. Certo. Tudo isso faz parte de um processo muito forte que nós trabalho temos que conjunto. apoiar. Um trabalho muito conjunto. E nós estamos tratando aqui no programa em discussão sobre o contrabando, conversando com o senhor Edson Vismona, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ético. E a questão do concorrencial desse nome, aliás, eu queria que o senhor, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, eu não perguntei no início, mas eu queria que o senhor tratasse um pouco para quem tem interesse do ético, como é que as pessoas participam e, enfim. É uma associação civil, na verdade uma OCIP, uma organização social de interesse público, que já tem mais de 15 anos, já fizemos 16 anos, na verdade, e com uma proposta muito interessante, uma causa que eu acredito muito, que é a defesa da ética e da lei. Não existe país desenvolvido no mundo que não tenha como princípio a ética e a lei. É isso que funciona, é isso que estimula o investimento, é isso que gera empregos. O investidor, quando vem para o Brasil, ele quer saber, eu vou cumprir as leis, mas o meu concorrente também cumprirá? Eu vou ter padrões éticos concorrenciais, pagando todos os impostos, pagando todos os encargos sociais, mantendo o meu empregado com um alto grau de satisfação, mas e o meu concorrente vai fazer o mesmo? Porque se não fizer, é desigual, é uma concorrência desleal. Mas você acha que a Então população nós temos que fortalecer esses isso? elos da legalidade. E o ético se propõe a isso há 16 anos. Muito é uma interessante. causa que vale a pena para toda a sociedade. Antes ter da como Lava exemplo. Jato, bem antes da Lava Jato. Eu digo isso porque com a Lava Jato, por exemplo, nós vemos empresas, grandes empresas, investindo na questão ética, inclusive porque é uma questão concorrencial, como o senhor colocou aqui, ela sabe que a população está cobrando, né? Então eu vi algumas que fizeram propagandas, compliance também, Isso, né? programas de integridade. Programas de integridade, porque a população cobra. Fala assim, então, peraí, essa empresa, ela investe nos seus diretores, no compliance, na ética, e ela apresenta isso para a sociedade, porque ela sabe que a sociedade está cobrando, né? De repente, essa empresa está lá toda hora no noticiário, na Operação Lava Jato, em outras operações, fala, peraí, né? Eu sou consumidor dessa empresa, ela sabe que a população está cobrando, né? Mas é o que o senhor disse, né? Se eu estou agindo corretamente, o meu concorrente também tem que agir, né? É porque hoje a sociedade brasileira entende claramente quanto que nós perdemos com a corrupção. E a corrupção tem os dois lados. Tem a empresa que paga e tem o poder público que recebe. Então nós temos que cortar dos dois lados. Por isso que é importante incentivar essa visão ética concorrencial. As empresas assumirem as suas responsabilidades, não aceitarem de forma nenhuma participar de conluios onde a corrupção vai ser a moeda de troca. Isso não pode acontecer. Em países desenvolvidos, a corrupção é duramente combatida. Nós não podemos dar um passo atrás. O Brasil avançou muito e tem que continuar avançando. Se nós quisermos ocupar o espaço que nós merecemos, e é um país de desenvolvimento, que nós queremos ocupar esse espaço de desenvolvimento, nós temos que preservar a ética, preservar a lei e combater a corrupção. E combater o mercado ilegal. Essas perversões que afetam toda a sociedade. E o cidadão tem que ter consciência de que ele não pode reclamar da corrupção, reclamar da violência e comprar produto ilegal. Ou seja, financiar o crime organizado. É uma contradição ética. Você tem que ser ético em todos os seus momentos. Eu não posso aceitar comprar um produto mais barato porque eu estou levando vantagem. Ou estou achando que ele vai mesmo quando ninguém estiver olhando, ou principalmente. Especialmente isso, a ética, ela é a expressão do que você faz sem que ninguém esteja olhando. Né? Porque muitas vezes você é entrevistado e fala, não, eu não compro produto ilegal. Aí vira as costas e ele vai lá e compra, né? Porque ninguém está vendo. Então, a ética tem que ser um ato próprio da pessoa, dos ensinamentos que recebemos em casa. Não faça a coisa errada. Não vale a pena. Ah, mas eu consegui comprar um produto mais barato, consegui ter acesso aos canais de TV comprando aquele aparelhinho que permite a pirataria do sinal. Isso é um absurdo. Você está trazendo para casa uma central da pirataria. Ah, mas eu comprei pelo comércio da internet. Está errado, esse produto não poderia nem estar sendo vendido. Por isso, esse comércio eletrônico tem que ter mais responsabilidade. Ele não pode também compactuar com a oferta de produtos ilegais. Não pode ser modelo de negócio de ninguém vender produto ilegal. Nós temos que ter essa concepção de todos os lados, seja do empresário, seja do consumidor,
seja do governo. Nós temos que combater em todas as frentes, porque eu acredito, é uma causa que eu acredito piamente. Só vamos avançar se nós tivermos um país mais ético e que a lei seja cada vez mais defendida. É o papel de cada um de nós nesse processo. A gente vê que, por um lado, a população faz essa cobrança, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o pai ou a mãe que leva para casa um produto dessa forma, o filho está olhando e está vendo e está sabendo, né, daquilo. Então, é aquela história, né? Você não precisa nem dizer, basta você dar o exemplo que a criança já está aprendendo. Fundamental. Né? Então, e é interessante, tem crianças que elas estão dando exemplo para os pais. Outro dia eu vi uma situação muito interessante. Um pai com o filho no cinema insistindo para o bilheteiro dizendo que o filho tinha 9 anos, porque pagaria meia. E aí o menino falou, não pai, eu tenho 10, eu não vou pagar meia não, eu tenho 10 anos, eu quero pagar inteira. Ou seja, o filho dando lição para o pai. É exatamente isso que a gente precisa. São valores importantes. O país não é só feito de uma conta de compra e venda, lucro e perda. Ele também tem uma alta carga de valores, de princípios que nós temos que defender. É assim que se faz uma nação. Não é só um processo econômico, onde quem leva vantagem contra quem. Não é só levar vantagem. Se levar vantagem não serve. Nós temos que ter princípios, valores, que nós aprendemos em casa e que nós temos que colocar em prática. Com isso, o Brasil, com certeza, ocupará um outro espaço. E é o que nós precisamos. E se não for por conta só dos ensinamentos que a gente colocou aqui, que deve ser passado do avô para o pai, do pai para o filho, eu acredito também, pelo menos já vi isso em entrevistas, que vai ser também por causa da transparência que esse mundo novo da informática e da tecnologia da informação tem trazido, porque todos nós somos avaliados e julgados o tempo todo, né? Você pega um carro, você está avaliando o motorista também está te avaliando, né? Tem até seriados aí que falam que no futuro todo mundo vai ter as 5 estrelinhas lá para você ser avaliado ou não. Eu vi uma palestra também a palestrante do TED, ela dizia o seguinte, que você tem uma avaliação de um trabalho que você faz lá na internet, as pessoas olham, hoje o que você publica fica por 1 ano, 2 anos, daqui 30 anos está publicado, né? Então, você tem um histórico da sua conduta, né? Então, acho que isso, o que você acredita que isso também acaba influenciando o que antigamente a gente não tinha? Eu espero que sim, né? Ou seja, essa ética que deve ser uma prática do seu próprio ser, do seu íntimo, né? Cada vez mais ela começa a ser visualizada, né? É possível monitorar a ética. Então, as pessoas podem ser monitoradas nos seus comportamentos, nos seus padrões de comportamento, porque está tudo esgarçado hoje, né? A privacidade ela é cada vez menor, né? E isso se espelha em qualquer situação, né? Muitas vezes você comete um ato ilícito achando que ninguém está vendo, né? E aí a câmera já te pegou, né? Você está sendo vigiado a qualquer momento. Então, com isso, nós podemos ampliar ainda mais esse conceito ético para uma visão mais pública, né? Uma visão de maior transparência, que eu acho que tem e pode ter esse efeito. Na verdade, nós temos que fazer o certo, independentemente de estarmos sendo observados ou não. Mas hoje estamos sendo observados. Então, vamos ser mais éticos, vamos combater a ilegalidade, não vamos aceitar a corrupção. Muito bem. Eu acho que você que acompanha a TV Alesp, mande as suas sugestões aqui, participe da frente parlamentar e também do ético. Aliás, a gente não colocou, mas quem tem interesse é só colocar ético, ETCO, né? Isso. Que é o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Você coloca aí no campo de busca na internet e vai participar. Como é que as pessoas podem participar? Nós temos um site, forma? é o www.etco.org.br, onde podem acessar as nossas iniciativas. Nós temos muitos trabalhos sendo realizados com relação a questões tributárias, a questão de avaliação do ambiente de negócios no Brasil, ao combate ao mercado ilegal, ao fortalecimento do compliance. São iniciativas que nós desenvolvemos nesse sentido de contribuir para essa importante discussão e afirmação de valores em nosso país. O senhor que acompanha bem essa questão, sabe que são muitas frentes de trabalho aqui. Eu estou pensando aqui, o senhor está falando, eu estou pensando, por exemplo, a reforma tributária, o senhor falou que não dá para se iludir que a carga tributária vai cair. A gente tem visto muitos especialistas dizendo que, olha, a carga tributária em países desenvolvidos também é alta, como o Brasil. A questão é devolver serviços para a população.
Mas, por exemplo, tem se discutido muito em relação à questão da reforma tributária para desburocratizar também. Você acha isso importante? Porque, por exemplo, Fundamental. eu já tive um colega que estava reclamando, eu comprei uma placa para o meu computador e aí pagou, ligava para o cara e falou, olha, está 45 dias parado em Santos, na Receita, não sei o que aconteceu, vou te devolver o dinheiro. Ou seja, ruim para o comerciante, ruim para quem tem que arrumar o computador, ruim para todo mundo, né? Por uma questão burocrática, muitas vezes. A verdade é que o controle é necessário, mas no Brasil nós muitas vezes extrapolamos a ideia do controle e começamos a controlar aquilo que não precisa ser controlado. Então nós temos que depurar esse sistema. Tem que ser mais simples para que o consumidor compre e pague os seus tributos de forma adequada e de forma rápida, sem burocracia. Isso é possível pelos meios eletrônicos existentes. Nós temos que facilitar a vida do bom contribuinte. Esse bom contribuinte quer pagar o imposto. O Estado precisa receber esse imposto. Não pode criar dificuldades, porque as dificuldades elas só beneficiam quem não quer pagar imposto. Nós temos uma prática no Brasil que nós combatemos duramente no ético, que é o devedor contumaz. Você tem estruturas empresariais criadas para não pagar imposto, mas ele encontra facilidade, porque são tantas as dificuldades que ele não paga até ele conseguir, até que o erário consiga chegar e cobrar efetivamente esse tributo, já se passaram alguns anos. O lucro já foi obtido, já colocou no bolso, ele fecha a empresa e vai embora. E fica o prejuízo para todos nós. Afeta a concorrência que está pagando e afeta o erário que não está recebendo. Então nós temos que sim, desburocratizar, simplificar, cuidar do processo tributário para acabar com esse passivo. Nós temos um estudo no Ético mostrando que o passivo fiscal do Brasil é de mais de 3 trilhões, metade do PIB está sendo discutido na justiça com relação ao pagamento de impostos. Isso é um absurdo. O Estado precisando de dinheiro, o contribuinte até querendo pagar, mas está na discussão na justiça. Nós temos que facilitar a vida do bom contribuinte, isso vai ser em benefício do próprio Estado. Eu agradeço muito a presença do Sr. Edson Vismoni, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Hoje nos trouxe aqui o tema falamos especificamente sobre o contrabando, em especial aqui no estado de São Paulo. E no início do programa ele ressaltou, eu perguntei a ele quais são as frentes de enfrentamento principais, e ele disse, olha, repressão à oferta, né? E é um trabalho que o senhor citou o estado de São Paulo como uma referência nos últimos meses, a reforma tributária e a conscientização da população. Então, acho que no que cabe a nós, na conscientização da população, é ele, é cada um, cada família, dando o seu exemplo, evitar não comprar de forma nenhuma produto contrabandeado e, claro, participar aqui, principalmente junto aos meios constituídos, aqui na Assembleia Legislativa nós temos uma frente parlamentar, você pode enviar a sua sugestão, vir aqui participar, seja você comerciante ou se você quiser apoiar esta causa com a Assembleia Legislativa e também com o Éticos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom com a situação.